Eu quero compartilhar uma palavra, o tema é sonhos que transformam destinos. Sonhos que transformam destinos. Salmo 37, versículo 4 e 5. Coloca lá para nós, Murilo. Salmo 37, versículo 4 e 5. Deus é bom o tempo todo, Ele é muito bom. O texto diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração, ambição ou sonho verdadeiro. Você pode ter uma fantasia de chegar em algum lugar, uma fantasia de que algo vai acontecer. Você pode ter uma ambição. Eu estava vendo esses dias uma professora perguntando para uma criança qual era o sonho dela. O sonho dela era ser missionário, Aí ela, e o teu pai? Ele também sonha em ser um milionário. Já é um adulto e ainda está sonhando em ser um milionário. E é o sonho da criança também de ser um milionário. Então pode ser só uma ambição o que você acha que é um sonho. Mas sonhos plantados por Deus no nosso coração, ele existe para cumprir propósitos, queridos. John Maxwell é uma das autoridades nessa área, e ele fala de uma forma linda sobre sonhos. Então eu quero te perguntar: sonhos que estão no teu coração, ele vem de dentro do teu coração? É sonho que te possui, te toma? Você está disposto a sacrifícios, a pagar preço por ele? Você tem fé suficiente para perseguir esse sonho? Esse sonho vai beneficiar muitas pessoas ou algumas pessoas? Queridos, essas perguntas precisam de respostas positivas, se são sonhos de Deus. Muitos vivem frustrados porque já abandonaram seus sonhos, porque enterraram seus sonhos, ou nunca tiveram coragem de perseguir os sonhos que um dia teve. Mas, queridos, Deus trabalha através de sonhos. Ele deu sonho para José, Ele deu sonho para Davi, Ele deu sonho para Neemias, Ele deu sonho para Paulo, Ele deu sonho para Abraão, Ele deu sonho para Isaac, para Jacó. Ao longo da Bíblia nós encontramos, queridos, muitas pessoas que receberam sonhos de Deus e passaram a viver perseguindo aquele sonho. Então a pergunta não é qual é o seu sonho. A pergunta é: seu sonho está alinhado com a vontade de Deus? Seu sonho está alinhado com a vontade de Deus? Porque eu quero falar sobre sonhos que transformam destinos. E eles passam por 3 grandes avaliações. Quando são sonhos que transformam destinos, são sonhos que vêm do coração de Deus. O primeiro aspecto é que ele nasce no lugar certo, ele nasce no coração e é gerado, é plantado pelo próprio Deus. Um sonho verdadeiro começa quando Deus desperta um propósito profundo no coração. Então, sonhos verdadeiros começam com paixão. Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do coração. Deleitar-se fala de prazer profundo em Deus, fala de alegria plena, completa. Então, o primeiro aspecto, há um desejo de se jogar em Deus, de conhecer a Deus e de buscar em Deus a realização desse sonho. Você tem algum sonho que é uma paixão, que te toma, que te possui, que te faz pensar, que te faz fazer escolhas, buscar saídas, buscar soluções?
Deus coloca desejo no coração daqueles que se deleitam nele. Prazer profundo no relacionamento com Deus. Uma satisfação suprema no convívio, no relacionamento com Deus. Uma alegria plena, completa em relacionar-se com a presença, com a vontade de Deus. E é o próprio Deus que coloca desejo no coração daqueles que têm alegria na presença dele. O nosso coração é o berço dos sonhos de Deus. O que faz você sentir que você nasceu para fazer isso? Porque, queridos, Deus só chama pessoas apaixonadas por propósitos, por destinos, por razões para viver. O que move seu coração? O que faz você sentir que nasceu para fazer isso? Quando o Jardel perguntou para mim lá na Mongólia, e aí, Satiro, gostou da experiência? Falei, eu nasci para viver isso. Eu amo gelo, eu amo a neve, eu amo o frio, eu amo passar frio. Eu gosto de sentir minha orelha ficando dura do frio, parece que vai quebrar. Não, estou brincando. Queridos, uma chama pequena pode crescer até o ponto de iluminar uma cidade inteira. Até um sonho, começa pequeno. Diga comigo, todo grande destino começa com um pequeno fogo dentro do coração. Todo destino começa por aí. Então, sonhos verdadeiros produzem propósitos. Quando Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava destruído, as portas tinham sido queimadas, os muros tinham sido derrubados, o povo tinha sido levado cativo, os túmulos dos antigos tinham sido violados, ele entrou em profunda tristeza. E começou a nascer no coração dele um desejo de ver Jerusalém restaurada, de ver a cidade santa reconstruída. E quando ele compartilha com o seu rei, onde ele estava cativo, porque estava triste, e ele recebe autorização para ir, e quando ele encontra o povo, levantemo-nos e edifiquemos a cidade, porque nosso Deus é conosco. Sonhos verdadeiros produzem propósitos que atingem pessoas. Neemias não apenas sonhou, ele viu um problema e sentiu um chamado. Eu posso resolver isso. Eu posso ser instrumento de Deus para resolver isso. Sonhos verdadeiros resolvem problemas reais. Porque se o sonho não restaura pessoas, não ajuda pessoas, não levanta pessoas, não glorifica o nome de Deus, você não tem um sonho, você tem uma ambição. Você não tem um sonho, você tem um pesadelo, é fantasia. Devia estudar, entendendo que ele vai ser um instrumento para levar cura para muitas pessoas. E muitos médicos estão formados hoje com esse propósito, capacitados para ajudar alguém. Sonhos verdadeiros sempre carregam propósitos maiores que o sonhador. E sonhos verdadeiros sobrevivem ao tempo. Abacuque 2:3 diz: porque a visão é ainda para um tempo determinado. Era para ele escrever bem grande, para quem passasse correndo, galopando, conseguia ler a visão. Mas não era para aqueles dias, era para um tempo determinado. Então sonhos superficiais desaparecem rapidamente, eles não resistem ao tempo.
Sonhos verdadeiros permanecem. José guardou seus sonhos por anos. Ele era um adolescente quando recebeu os sonhos. Mas ele guardou por aproximadamente 13, 15 anos para ver o cumprimento dos sonhos. Se Deus colocou... E sonhando com isso, de vez em quando o sonho voltava no coração, mas eu não via a possibilidade. E um dia alguém com o mesmo sonho falou: Satírio, a gente está sempre encaminhando pessoas para uma casa de recuperação, para outra, manda para Arapongas, manda para Londrina, a gente está sempre encaminhando, vamos começar uma casa? Falei: cara, eu tenho um sonho de começar uma casa em Cornélio. Ele falou: fulano falou que tem esse sonho também, vamos sentar então, vamos conversar? E sentamos, e envolvemos outro, e outro, e outro, e de repente começamos uma casa de recuperação em Cornélio. Sonhos de Deus que nascem no nosso coração, eles nunca morrem. Fala para a pessoa do seu lado: sonhos de Deus nunca morrem. Eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso adiar, eu posso desistir, eu posso não querer mais, mas se for de Deus, ele vai ficar voltando para o meu coração, porque é o próprio Deus que faz assim, amém? É o próprio Deus. Deus não desiste nunca, nunca. A casa de recuperação está lá. Nunca tive sonho de implantar a igreja, eu pessoalmente. Eu tinha sonhos de ajudar a implantação, isso sim. Mas um dia Deus colocou no coração, e eu rejeitei. E colocou no coração da Ruth, eu continuei rejeitando. E Deus usou fiquei, estava liberado, já estava avisado lá que eu chegaria, para ficar 15 dias lá. Quando ele acaba de me atender, o Espírito falou: o que você veio fazer aqui? Falei: então, lembra que a gente combinou do Senhor me liberar? Queridos, não teve jeito. Não teve jeito. Eu tive lá no Vale minha segunda experiência. Segunda experiência. Eu já tinha tido uma assim, num ato de desobediência extrema. E aí eu estava lá no centro de oração orando: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar. O Senhor chegou, tocou em mim literalmente, me balançou e falou: cala a boca e escuta. Você quer me agradar? Não, não quer. Se quisesse, não tinha saído de Cornélio. Se quisesse, e foi falando, e foi falando. E eu fui diminuindo, e eu fui diminuindo, e falando. De repente eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu sou um homem de coragem. Eu precisava desse encontro, dessa certeza. Estou voltando. E decidi obedecer. Começar a igreja em Cornélio, em casa, com 3 crianças pequenas, sem saber como íamos pagar uma água e uma luz no final do mês. Como íamos pagar a comida que estava colocando na mesa. Não tínhamos poupança, não tínhamos recurso, mas nós tínhamos uma palavra. E Deus sustentou de forma sobrenatural. Os sonhos de Deus não morrem. E o Senhor me trouxe essa palavra quando a Alana falou para mim: vim ontem no culto para falar o que te mantém em Deus depois de tantos anos. E eu fui pensar sobre isso. E Deus começou a me trazer algumas coisas. E entre elas, sonhos de Deus que não deixam a gente desistir. Isso nos mantém firmes, focados. Você sabe que uma nascente nasce pequena e se torna um grande rio. Eu conheci, quando eu fui no Rio de Janeiro, a nascente do Rio Tietê. Impressionante. E eu conheci o Rio Tietê já lá, próximo de... Poxa, não me lembro o nome da cidade. Divisa com Mato Grosso já. Enorme, enorme. Um rio bem maior que
o laranjinha aqui que a gente conhece aqui próximo, quando passa ali. E eu conheci onde ele nasceu. Eu conheci. Então Deus não desiste. Para ele 20 anos. Só te amadureceu, te deixou mais experiente, pronto para colocar ele em prática. Amém? Mas o sonho precisa passar pelo preço da prova. Tem o preço da prova. Todo sonho significativo exige sacrifício, perseverança e disciplina. Vamos dizer isso? Todo sonho significativo exige sacrifício, perseverança e disciplina. Sonhos exigem disposição para pagar o preço. Lucas, no capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e vai fazer as contas? Se tem como começar, se tem recurso para concluir. Então, Maxwell ensina que uma das perguntas importantes a ser feita é: estou disposto a pagar o preço pelo meu sonho? Porque às vezes a gente não está disposto. Às vezes a gente não quer pagar o preço. Mas se você olhar para a Bíblia, José pagou o preço. Davi pagou o preço. Paulo pagou o preço. José pagou o preço de perseguição, de rejeição e por fim de sacrifícios. Os atletas olímpicos, não precisa ser olímpico. Vamos aqui com os nossos atletas nacionais. André, Felipe, tem mais aqui, atleta aqui? Arthur, Silvano. Não, vamos ficar com os nossos exemplos mais fortes. Não é brincadeira, gente, é brincadeira. Queridos, quanto tempo de exercício, de prática, para depois uma viagem que tem custo, que envolve botar dinheiro. Poderia estar com um carro melhor, se não fosse as viagens. Poderia estar com uma casa melhor, se não fosse as viagens. Mas quanto investimento. E aí chega lá, 4, 5 minutos de luta, de repente já é desclassificado, começa todo o investimento de novo. Grandes sonhos, grandes sacrifícios. Diga comigo, quem não aceita o preço, nunca vai experimentar o propósito. Porque o processo é dolorido e não é fácil. O processo não é fácil. Não é fácil. Só quem aceita o preço vai experimentar o propósito. Outro aspecto do preço: sonhos enfrentam oposição. Gênesis 37:8. Reinarás, tu não vai encontrar resistência se teu sonho for pequeno demais. É tão pequeno, não vai ter resistência. Ninguém se importa com ele. Não vai atingir ninguém. Agora, você não pode permitir que a opinião dos outros mata aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. A opinião de ninguém. Nem de esposa, nem de esposo, nem de pastor, nem de líder, nem de pai, nem de mãe, nem de filho. A opinião de ninguém. Ninguém pode matar os sonhos de Deus no teu coração. Ninguém. O avião, quando ele começa a decolar, ele enfrenta uma resistência absurda do vento. Mas ele decola. E ele chega num nível em que essa resistência deixa de criar caso. Mas a oposição muitas vezes é um sinal de que você está no caminho certo. Porque se é importante, se tem alcance, vai ter resistência. Pode ter certeza. Agora, sonhos morrem quando as pessoas desistem. Sonhos morrem quando as pessoas enterram seus sonhos. Sonhos morrem quando as pessoas não querem lutar por eles. Mas a persistência é que separa sonhadores de realizadores. Realizadores
são sonhadores persistentes. E aqueles que não perseveram continuam sendo só sonhadores e não realizam. Continue, mesmo que ninguém acredite em você. Continue, mesmo alguém dizendo que não é possível. Porque aqueles que não desistem, eles encontram uma força absurda. Absurda. Eu estava esses dias lendo a história de uma mulher. Tem até um filme a respeito, eu quero ver esse filme. Saíram nas perseguições aos judeus 4.000 mulheres andando a pé. Eu não lembro agora, mas é uma distância muito grande. Se eu não estou enganado, 600 quilômetros. Apenas 120 chegaram. 120. Mas já chegaram quase morrendo. Mas por que sobreviveram? Enquanto quase 4.000 morreram, ficaram pelo meio do caminho. E elas, vendo aqueles que estavam morrendo, iam ficando, iam caindo pelo meio do caminho, iam juntos, e quando acordava tinha mais algumas mortas. E elas continuaram, e elas continuaram. O que fez manter viva? Sonhos. Sonhos. Quando você não desiste, você encontra forças que você não imagina que tem. Então os sonhos exigem perseverança. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. Seus sonhos só morrem porque as pessoas desistem, queridos. Mesmo alguém não acreditando, continue você acreditando. Thomas Edison, milhares de vezes fracassou, mas ele tinha certeza que era possível criar a luz, e ele perseverou. Quando alguém falava, você não vai conseguir, olha, não, eu descobri um monte de maneiras de como não fazer. E ele continuou, até que conseguiu. Diga para a pessoa do teu lado, os sonhos pertencem aos que se recusam a desistir. Sonhos pertencem aos que se recusam a desistir. Um escultor, ele derruba toneladas de pedra, porque ele sabe, aqui dentro está muito claro o que tem ali, ele vai chegar lá. Derruba uma pá de toneladas de madeira, porque ele consegue ver aonde ele vai chegar. Ele não desiste, ele persevera. E por último, os sonhos precisam ser maior que o sonhador. Sonhos que vêm de Deus impactam muitas vidas. Precisa ser maior. Nossos sonhos devem abençoar pessoas. Quando Deus traz um sonho para o coração de Abraão, ele diz, e tu serás uma bênção. Os sonhos precisam ser maior que nós mesmos. Precisam ser sonhos que vai abençoar pessoas, que vai atingir pessoas. O sonho de Abraão abençoaria nações. Um sonho que não abençoa, ele é egoísta, ele é pequeno demais. Então a pergunta é, quem será abençoado com os teus sonhos? Se os teus sonhos se concretizarem, quem será abençoado? O que vai acontecer com a tua família se teu sonho se concretizar? O que vai acontecer com os que estão à tua volta, com a tua igreja, com a tua empresa, se o teu sonho for realidade? Uma árvore, ela não come do próprio fruto, mas ela produz muito fruto e abençoa muita gente. Sonhos inspiram outros. Lembra que nós falamos de Neemias? Ele diz, levantemo-nos e edifiquemos, porque nosso Deus é conosco. Ele deu graça para ganhar a madeira, Ele deu autorização para começar, Ele está calando a boca do inimigo. Nós vamos conseguir.
O sonho de Neemias inspirou uma nação inteira. Sonhos verdadeiros são contagiosos. Quando você vive o propósito, Deus levanta outros. Quando você vive o propósito, Deus levanta mais pessoas. Ela ficou pouquíssimo tempo. Ela nem viu a escola nascer como escola. Mas a Cris também tinha o mesmo sonho. Deus levanta pessoas. E glória a Deus, a Cris nunca desistiu. Já me chamou algumas vezes. Pastor, então. Falei, então, né? E a gente continua falando então, e a gente continua. Quando você vive o propósito, Deus levanta outros. Amém? Sonhos inspirados por Deus desperta gigantes adormecidos. Vamos dizer isso. Sonhos inspirados por Deus desperta gigantes adormecidos. Deus deu um sonho para a esposa do Jardel. E o sonho, tudo que ela via, eles foram pesquisar, era Tailândia. E quando ela foi descobrir um nome que ela via num lugar, de um negócio no sonho, significava Tailândia. E eles entenderam que Deus estava levando eles para Tailândia. E foram para Tailândia. E quando chegaram lá, ele teve um sonho. E quando ele viu esse sonho, ele concluiu que o sonho era demais. Era grande demais para eles, na Tailândia. E aí ele fez a primeira iniciativa, não deu certo. Numa segunda, sobrenaturalmente deu certo, comprar a área. Mas aí chega uma autoridade e diz, aqui vocês não vão poder edificar. É uma APP, área de preservação permanente. Não pode ser edificado aqui. Já tinha comprado a área. E ele falou, Deus, eu acho que eu não ouvi Deus, não é possível. Fizemos um baita de investimento na área. E agora não pode ser edificado. E ele já estava desenhando um projeto grande, de ser um centro de missões, para abrigar muitas pessoas que vinham para aprender, pessoas que vinham para treinar, pessoas que vinham para ajudar, um projeto grande. E quando ele desistiu do sonho, não vai ser possível, não tem como. Esse projeto caiu na mão de um empresário americano. E o cara entra em contato e diz, Jardel, chegou para mim o teu projeto. É um projeto lindo, rapaz. Aí ele ia falar que tinha desistido do projeto, já estava vendo outras coisas para onde ir. E antes dele falar, o cara falou, eu vou mandar o dinheiro para você fazer o projeto. Nós estamos falando de milhões, não é de 50 mil, 100 mil. O projeto está lá, construído. Porque quando nasce do coração de Deus, Deus não desiste. Nós podemos querer desistir por circunstâncias, por resistência, por N problemas. Mas quando nasce do coração de Deus, queridos, Deus levanta pessoas para ajudar a concretizar os sonhos. Porque sonhos glorificam a Deus. Diz isso, sonhos glorificam a Deus. Mateus 5,16 diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso recurso para aquela igreja. E emprestaram para nós. E nós começamos. Não terminamos ainda, tudo bem, já não terminamos ainda. Mas nós começamos e já estamos dando faz tempo. O sonho, no final, ele glorifica a Deus. A escola glorifica a Deus. Seminário glorifica a Deus. Igreja glorifica a Deus. Projeto Céu glorifica a Deus. Eu sonhava com um seminário. Por muitos anos sonhei. Tentei começar em Cornélio. Começamos uma faculdade, extensão de uma faculdade. E aí o próprio Deus falou comigo, não é isso que eu tenho para você. E era um sonho. E quando eu conheci Batista da Lagoinha, o seminário Carisma deles,
Voltei impactado pelo modelo e comecei a contagiar pessoas. E graças a Deus, Josué tinha esse sonho. E ele foi contagiado. Foi: Josué, eu entrego a igreja em Cornélio, eu venho embora para Curitiba, se quiser começar em Curitiba. Mudo para Londrina, se quiser começar em Londrina. Se quiser começar outra cidade no Paraná. Mas nós vamos trazer esse seminário para o Paraná. E começamos a sonhar. E alguns outros pastores começaram a comprar o sonho. Encontramos resistência dentro da própria diretoria. Dos 6, 4 não queria. Membros da diretoria não queria. Mas mais pessoas da denominação começaram a sonhar juntos, pastores. E de repente eles foram vencidos na ideia de começar. E começamos com uma resistência absurda. O pastor da principal igreja na cidade, ele disse: não vou liberar ninguém enquanto não ver que esse negócio está funcionando. Como é que vai funcionar se não tem aluno? A igreja principal, que mais tinha candidato querendo fazer o seminário, ele disse: da igreja ninguém vai entrar agora, esse projeto, esse negócio não vai para frente. Vocês começam a investir 1 ano, de repente para. Não vão não. 2 pessoas disseram: ou eu saio da igreja, ou você me abençoa para eu fazer o seminário. Ele acabou abençoando para fazer o seminário. Mas outros desistiram. Sonhos encontram resistências. Sonhos encontram barreiras. E hoje, depois de 20 anos de seminário, quase 20, esse ano faz 20 anos, nós temos mais de 600 pastores formados no seminário. Vai chegar para alguém que tem o recurso. Vai chegar. Porque Deus tem prazer numa escola. E cada vez mais nossa escola está se tornando escola por princípio de verdade. Quando começou nem dava para ter princípio. Era tão difícil o negócio que só o fato dela existir já estava no lucro se ela perseverasse. Que luta que foi. E a gente tem visto cada dia a nossa escola caminhando mais por princípios. Sonhe, mas chama Deus para ser o centro do teu sonho. Fala: Senhor, o Senhor está no centro desse sonho? Pergunta para o Senhor. Porque o maior sonho, queridos, ele vai refletir a glória do Senhor. Ele vai honrar a Deus. Ele vai glorificar o nosso Deus. Pode ter certeza disso. Vamos ficar em pé. Eu quero te falar o que pode ser a causa do teu sonho estar morto, enterrado. Primeiro, medo. Medo pode enterrar sonhos. Críticas podem enterrar sonhos. Fracassos pode enterrar sonhos. O tempo pode enterrar sonhos. Porque Abraão pegou um atalho. Fez uma filha na concubina, um filho na concubina. A pedido da própria esposa. Atalhos. Olha a confusão que nós estamos tendo até hoje por causa desse atalho. Cuidado, não deixe o tempo matar seus sonhos. Mas hoje Deus pode reacender dentro de você. Senhor, e ao chamar Deus presente.